noite, pessoal. A gente vai dar continuidade às nossas videoaulas. Aqui, Carol Moraes com o Cristiano Fábios e com a participação também do Rafael Caputo, que é o nosso outro colega que é filósofo, se apresentando aí. E a gente vai dar continuidade, então, ao processo de criação. Hoje, falando especificamente de como a arte entrou na vida de cada um e de como a gente funciona pra gente o processo de criação. Basicamente, para mim, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu tive contato com alguns professores, algumas exposições em São Paulo e tive o interesse de fazer aulas pela prefeitura de desenho. E nisso fui estudando e acabei me identificando, né, com as artes plásticas, mais do que qualquer outro tipo de arte. Com você também, Cris, foi assim, na parte de como que apareceu a arte para você e por que você escolheu a arte que você faz? Bom, comigo também foi, quer dizer, sempre é assim, né? Logo ali na infância, com o desenho animado, né? Coisa bem legal, bem interessante, a gente vai tendo essa inspiração. Desenhei também, não desenho bem, mas já desenhei. Mas a minha produção começou quando eu tive contato com um fanzine, né? Da cultura punk e tudo mais. Explica um pouquinho o que é fanzine pra gente. O fanzine, ele é uma espécie de mídia impressa que tem a cultura punk dos anos 80, né, quando a coisa estava mais difundida. É um pouco anterior, mas nessa data aí é que a coisa começou a aparecer mais. Sim. E os punks produziam, né, dentro do movimento, a coisa das bandas, né, e depois a coisa migrou para uma coisa mais política, para ficar basicamente uma espécie de jornaleco mesmo, uma coisa... Porque o movimento punk surgiu, né, como uma expressão e depois veio como uma questão, como você falou, né, política. Sim. Então daí precisou de uma coisa escrita também. Na verdade é isso mesmo, é um manifesto, né, e a coisa da colagem, entendeu? Então eu gostei dessa estética, né, da colagem e tal, e produzi um fanzine, mas com viés filosófico. Então eu coloquei questões filosóficas no zine e essa estética punk, né, vamos dizer assim, da colagem e tudo mais. Eu trabalhei com isso. Bacana. Eu comecei com algumas coisas de tela, né? Na faculdade também tinha algumas aulas de pintura e depois eu procurei fazer algumas coisas em casa e fui para restauração de móveis e sempre estudando técnicas, tintas. E aí a penúltima coisa que eu fiz foi camisetas. Aí eu comecei com tie-dye, né, que estava bem em voga, assim, e era uma forma de utilizar as cores e formas, que eu gosto muito do abstrato. E depois eu voltei para restauração de madeira, porque eu entendi que tinha mais a ver com o processo que eu estava querendo expressar e tinham mais variáveis, e também pelo momento, que as camisetas foi meio que um momento de tentar vender, de ter um... E aí eu vi que esse retorno ele ia demorar mais do que imaginado. Então eu faço mais como um processo mesmo de criação, não tenho ainda muita clareza mais para mim e tenho a intenção de expor isso, de mostrar alguns processos, o que eu aprendi. Você acha que você já, como terapeuta ocupacional, você já aplicou isso aí na terapia ocupacional? Sim. Só um minutinho, vamos deixar o Rafa falar um pouco, depois eu volto com essa questão. Eu quero colocar uma questão para vocês duas também. E como é que surge essa necessidade de criação? Como é que surge para vocês? Por que criar? Por que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa e expressar algo criativamente, né?
que eu acho que para muita gente, boa parte, que na última aula a gente estava falando sobre vários problemas filosóficos e sociais que envolvem a vontade de criar as coisas, e acho que uma boa parte das pessoas resolve essas coisas por meio de algum tipo de necessidade muito particular e íntima de cada um, né? E aí eu queria propor essa questão para vocês dois. Como é que surge a criatividade, a necessidade da expressão para vocês? Você pode ir. Posso começar. Eu acho que surgiu a partir do momento que eu gostei da questão da arte, de que eu me identifiquei com o processo artístico e vi um valor naquilo, né? Eu percebi que ali podia ser um veículo de expressão. Então, eu me interessei em pesquisar, saber mais. Então, eu acho que foi primeiro uma identificação com a arte em si, o que ela representa para os outros, enquanto arte, que ela consegue transmitir uma mensagem e ser um veículo de comunicação não verbal, de sentimentos, de emoções. E eu queria poder aprender a fazer um pouco disso. Então comecei a estudar e comecei a aplicar e estudar e aplicar e mais ou menos assim. E você, Cris? Bom, como eu estava dizendo, né, venho dessa coisa muito do humor mesmo, do desenho animado, né, aquela coisa, e o zine, quando eu vi, né, do que se tratava o fanzine, eu tive de imediato a ideia de produzir né, que eu já tinha algumas ideias ali, que eu gostaria de difundi-las, e sem dúvidas o humor é uma via bem próspera, assim, se você quiser atingir o coração ou a mente de alguém, o senso de humor sempre é bem interessante. Então eu parti daí, fiz umas imagens, né, uns recortes, para deixar bem naquele aspecto do zine raiz, vamos dizer assim, né, daquela coisa do zine do recorte de jornal e da letra montada ali, né, cara? Então foi, né, também nessa intenção, nessa inquietação de necessidade de me expressar e de colocar as minhas ideias e apresentá-las nesse formato de humor mesmo, né? Bacana. Rafa, quer falar um pouquinho para você como é que surge esse processo de criação, quais são as questões que para você permeiam essa questão do processo criativo? Para mim, a questão da criação é uma coisa que tem muito a ver também do meu contato com a filosofia, né? Que vem da inquietação existencial, né? De procurar entender o que é a vida, como é que a vida se dá e, ao mesmo tempo, o que é a vida humana, como que os humanos se organizam em sociedade, por que as coisas são como são e por que os problemas que a gente encontra na sociedade humana são do jeito que são. E todas essas inquietações existenciais, eu acho que elas provocam um tipo de angústia na gente, né? Acho que uma angústia própria da vida, de uma forma geral, e uma angústia própria de viver em sociedade dentro de todos os problemas sociais que a gente, principalmente aqui no Brasil, enfrenta, né? E aí, dessa angústia e dessa inquietação, surge para mim essa necessidade de expressar, né? Então eu escrevo, eu trabalho com roteiro, escrevo roteiro para filme, escrevo roteiro para história em quadrinho e tal, escrevo poesia também desde a adolescência. Aliás, o meu primeiro contato com a criatividade foi através da expressão poética na adolescência mesmo, assim, né? E é uma coisa que marcou a minha formação. Hoje eu já não escrevo mais tanta poesia, de vez em quando eu escrevo ainda,
mas foi ali que eu descobri essa necessidade íntima de se expressar, né? De fazer alguma coisa e querer mostrar para as outras pessoas, para ver se as outras pessoas gostam também daquilo e acham interessante, né? Eu acho que agora a gente poderia falar um pouco sobre como é que é o processo criativo mesmo de cada um, né? Que agora a gente acabou de falar primeiro de como surge na formação de cada um a necessidade de criação estética, e depois a gente falou sobre essa necessidade interna de cada um. Acho que agora a gente pode colocar, uma vez que essa necessidade de expressão está posta, como é que ela se organiza em alguma coisa que vai resultar num produto depois, em alguma coisa mais organizada e estruturada, né? Sim. Então, vou te perguntar, Cris, como é que é para você, como é que é o teu processo de criação, assim? Quais são, primeiro, as técnicas que você costuma utilizar para fazer o teu fanzine? Quais são as técnicas que você utiliza? Bom, o fanzine, esse que foi o primeiro a ser produzido, que foi o Recortes Filosóficos, um convite ao diálogo e ao pensamento crítico. O formato dele, a capa, eu escolhi para marcar como se fosse um convite mesmo, né? Então eu utilizei daquela imagem da flor de lis, né? Para trazer como atrativo, assim, né? Uma coisa da nobreza, né? E de se atrair. E a ideia na estética da proposta ali da capa, vamos tratar primeiro da capa, a princípio eu queria colocar ele como se fosse mesmo um convite, né? Até no conteúdo, a primeira ideia era que eu ia começar ali já dizendo que se você percebesse alguém, né, visse alguém com aquele zine em mãos, que seria um convite, essa pessoa automaticamente estaria convidando você a tratar sobre as questões colocadas ali. É um convite ao diálogo. Então, se você está no ambiente público e você saca o zine e começa a ler em público, quem já tiver tido contato com a arte, a ideia é observar, que observasse o outro com o zine na mão e que automaticamente aquilo significasse que você está receptível ao diálogo, que você quer tratar daquela questão. É um convite, seria um convite. Eu tratei assim. No executar mesmo da produção da obra, eu procurei, como eu disse, trazer aquela coisa da colagem mesmo, da pop art e da arte urbana mesmo, assim, tá tratando do punk, que é um movimento urbano. E aí teve pesquisa, teve... Sim, a questão da contato estética, com né? outros tipos de fanzine para conseguir fazer isso. Seria o que marcou, né? Deu uma margem para que eu pudesse produzir aquele fanzine, né? A gente viu tem um inglês que é famoso, eu não lembro agora, que usava aquela figura da rainha, aquela da colagem, né? E mesmo tem umas capas de disco. Então eu fui por aí, pela pop art, só que se você puder observar, só que com elementos nacionais. Né? Sim. Tem uma situação ali que eu coloquei, era uma figura de um mendigo, assim, de um morador de rua, com chapéu, mendigo clássico, né? E indo entregar, como se fosse dar uma esmola a ele, o Neymar com a taça da Copa, sabe? Eu meio que fiz eu coloquei essa situação para levar uma reflexão, né, nas contradições e tudo mais. Então foi nesse intuito, trazer essa cultura do fanzine, que é uma cultura, vamos dizer, estrangeira, né? Eu coloquei elementos nacionais para formular ali uma crítica social, né? Mas o conteúdo todo ele trabalha nesse nível da crítica social e da própria observação da autocrítica, do autoconhecimento, do trato de autoestima, né? Eu procurei colocar elementos ali que remetem
autoestima, tem reflexões né? psicológicas também. Sim, assim. sim. E Mas... tentando meio que... As figuras que eu coloquei ali foram para ilustrar. Não, muitas delas não necessariamente têm uma relação direta com o texto. Algumas sim. Né? Mas outras é só para dar uma carga ali para chamar sua atenção para a página, para a figura. Um conteúdo estético mesmo. Rafael? Ô Cris, e é isso que eu falei da angústia também, da existência, faz parte do seu processo criativo também? Bom, assim como a arte, a angústia existencial é inerente ao ser humano, né? É uma coisa que nós não podemos escapar desses sentimentos, desses afetos enquanto pessoas, né? Pensantes. Então, sim, com certeza. Mas você acha que é universal essa questão da origem, da criatividade, da expressão estética, estar na angústia? É uma coisa que é válida para todos ou a gente pode pensar em outro tipo de criação que tem outra origem e outra peculiaridade? Bom, o princípio é sempre uma certa inquietação, né? Então, se a gente for tomar a questão da angústia como um certo desconforto com relação ao meio, isso pode levar a inquietar, porque a arte, ela sempre surge de uma contradição, né? A expressão artística, ela sempre vem com uma coisa nova, com uma novidade e algo que entra em conflito com o que já está posto, né? Toda arte, de certa forma, ela vem de forma contraventiva, assim, né? Na sociedade. Mas a questão da angústia eu acho que, complementando assim, eu acho que ela, sim, pode vir de uma angústia, mas, como você falou dessa inquietação, pode ser uma ansiedade, pode ser desejo, pode ser falta. De repente você sente falta de alguma expressão ou de algum sentimento e você precisa elaborar aquilo. Então você pega e você usa algumas técnicas e algumas cores ou o verbal ou uma produção para conseguir preencher aquilo também com a sua expressão, né? Sim, sem dúvidas. Temos pensadores como Nietzsche e Freud, são pensadores da modernidade. Eles colocam como que a questão moderna, do homem moderno, ele é tensionado a um certo modo de ser. Então, esses pensadores, para eles, os homens trazem consigo uma certa energia, né, que é uma força natural, que a sociedade, a estrutura civilizatória, ela meio que condiciona você a desprender essa energia em certos meios, né, para que se mantenha a civilidade, e a arte vem como um instrumento para se dar vazão a essa força que nós trazemos conosco. De uma maneira mais abstrata, inconsciente, leve. Sim. Não sempre leve, mas assim, canalizando para uma coisa que transcende um pouco, né? Justamente. O mecânico, o automatismo. Então, num mundo que carece tanto disso, né, é uma forma também da gente entrar mais em contato com o nosso eu, com as nossas necessidades, os nossos anseios. É por isso que a arte vem sempre na contramão desse ordenamento. Podemos observar regimes totalitários pelo mundo e a primeira coisa que eles vão fazer é cercear a linguagem artística. Os artistas são os primeiros afetados, porque esses artistas aí é que promovem uma mudança na ordem. A promoção de uma mudança de ordem, ela vem de cunho artístico, porque a ordem sendo essa coisa racionalizada e estruturante, a arte escapa. O sentido da arte é sempre outro. A arte sempre tem a liberdade no seu bojo. Não existe uma arte que não traga consigo a questão do ser livre e da expressão livre. Por isso que nesses tempos de crise, a arte sempre surge.
como linguagem e como necessidade mesmo, para poder te deslocar dessa concretude da crise e desse ordenamento forçado, né, dessa rotina. Então a arte sempre traz um ar novo, né? O artista sempre traz um novo, sempre vem num formato de arte. Eu quero aproveitar para dar um pequeno aviso ao pessoal que está acompanhando a nossa reflexão aqui, que o microfone pode estar captando um pequeno ruído aí, que está chovendo lá fora agora e pode ter um pequeno ruído na nossa gravação, beleza? E você, Carol, então, como é que é o seu processo? Como é que você, assim, vamos dizer, na parte do fazer mesmo, assim, como é que você começa a fazer? Como é que é o processo seu de ir desde a concepção até a criação artística? Sim, eu acho que de um ano para cá ficou mais intenso para mim essa questão do processo de criação por conta do tempo mesmo, falta de emprego, e eu precisei me virar e ver, e a arte, que para mim era uma coisa que era um apoio dentro do meu trabalho de terapia, acabou sendo, se tornando algo que estava em primeiro plano, né? E devido também aos editais, enfim. Mas são várias formas que o processo se dão. Primeiro, por exemplo, das estampas de camisetas, pinturas e estampas de camisetas. É um processo que houve a necessidade de expressão, fiz uma pesquisa e juntamente eu fiz uma live também aqui para a cidade, do processo de criação da camiseta, todas as técnicas, tal, participando do edital Criatividade em Casa. Então, assim, cada processo, ele depende muito do momento que eu estou vivendo, da necessidade e do que aquilo vai me trazer ou vai trazer ao outro, né? A reforma dos móveis de casa, por exemplo, eu tinha 2 bancos de madeira que eu já tinha feito há uns 20 anos atrás. Já tinha feito pátina, um vermelho e um azul. E aí eu falei, vou renovar esses móveis, né? Vou renovar. E junto com isso veio ideias de caixote, que um amigo deu uma sugestão de usar caixotes. E eu falei, um material barato, eu tenho uma tinta acrílica lá, vamos ver o que eu consigo. E aí comecei a mexer com madeira. Além de reformar isso, comecei a mexer com madeira. Então, como surge para mim, Rafa? Surge muito assim, tem todo um contexto é uma necessidade de que eu preciso utilizar aquilo para ganhar dinheiro, de que forma essa arte, essa intervenção que eu estou fazendo, ela vai me auxiliar nisso, como eu posso produzir isso dentro do que o município, no caso, oferece, ou o estado, o que o meio está oferecendo de oportunidade. E várias vezes surgiram, por exemplo, questões de como eu não tinha dinheiro para comprar material, sabe? Eu comprava material ou pagava aluguel. E aí a nossa prioridade é pagar aluguel, né? Enfim. Mas aí acabo sempre me adaptando e estudando, vendo de que formas eu posso utilizar outros materiais. E até para mim isso faz parte do processo de criação, né? Não é porque eu deixo de usar um material porque ele ficou menos qualificado. E procuro sempre também fazer um estudo do o que hoje está aí de interessante. Por exemplo, eu fiz uma intervenção numa mesa e tem algumas imagens de mandala, então hoje está muito em voga isso, tal. Aí eu falei, vou fazer uma decoração com as mandalas. Então procuro fazer a pesquisa e adaptar isso dentro de uma criação própria, dentro da minha forma de expressão. Então eu não vou fazer cópia, eu acho que a arte é uma coisa que ela tem que ter uma inspiração em algumas coisas, tem que ter um estudo, mas não reproduzir nada. São referências, né? São só referências, exatamente. Você respondi, Rafa, sua pergunta? Tem mais alguma coisa? Sim, respondeu sim.
E aí, então, por exemplo, as dificuldades que você pode estar enfrentando, elas vão influenciar, por exemplo, o tipo de material que você vai usar para criar o que você está querendo, a escolha de material, né? Como é que funciona? Fala um pouco mais sobre isso. Então, a gente teve a experiência, por exemplo, da semana retrasada do meu tio, né? Que eu tive um tio que acabou falecendo, e aí eu estava fazendo a mesa, pintando as cores, e estava bem mais vivo, com verde, roxo, né? No momento que houve essa notícia, né? Que são coisas que acontecem na vida de cada um. Às vezes você perde emprego, às vezes alguém falece, às vezes você não tem dinheiro para pagar as contas, enfim. Como coisas boas também acontecem o tempo inteiro. Mas isso influencia diretamente também a arte. Então já ficou mais escuro a continuação da pintura, o processo foi um pouco mais lento, passou por outras questões minhas de lembranças, de aprendizados, do quanto eu aprendi, de uma pessoa que foi importante na minha vida. Então, assim, além dessas questões financeiras, que é do que você escolher, que tipo de material, tem as questões também que passa, que são as sentimentais, né? O que a gente está vivendo na nossa vida e o que aquilo influencia de positivo, negativo ou neutro naquilo que a gente está fazendo, né? E materiais, assim, basicamente, no encontro num lugar, eu vou procurar em outro. No encontro em outro, eu mudo o tipo de material. Eu vou pesquisar e vou... não tem stan, que é para proteger a madeira, à base de água. Mas tem óleo de linhaça, estou usando óleo de linhaça e um monte de coisa. Fica o mesmo efeito? Não. Fica um efeito diferente. Fica ruim? Não. Então, assim... São diferentes. É diferente. Então, assim, depende do contexto que você tá. A gente está numa pandemia, eu estou em Santa Rita. Às vezes não tem material, o material fica mais caro do que o meu orçamento. Eu vou fazer com que tem. E a gente vai melhorando, vai aprendendo cada vez, né? Então, sempre na questão artística, a adaptação tem que estar sempre no horizonte, né? De usar um outro material, de usar uma outra textura que está à mão. E você falou uma coisa bem interessante aí, que é essa coisa da expressão, de você estar num determinado estado de espírito, né? Você inicia uma obra artística ali, e de acordo com que a sua relação com o meio vai sofrendo alteração, a sua expressão para com a obra também, ela está viva, claro, né? Ela vai sofrendo também reações diferentes, você vai transformando. Ainda mais com algo que é da arte, que você não tem como... Não, agora eu vou parar de sentir, eu vou racionalizar totalmente. Não é um texto que você... Justamente. E ainda assim, se for um texto que você está criando a obra, também vai influenciar ali diretamente, né? É como a libido e a vontade de potência, né, do Nietzsche, que eu disse. Age de forma... Está no inconsciente, né? É a força vital nossa que encontra vazão na arte. Sim, nem sempre verbalizada, né? Ou conseguindo verbalizar. Rafa? Eu queria fazer uma questão para o Cris também, que tem a ver com isso, né? Eu acompanho já o trabalho do Cris desde o início e o Cris trabalha essa coisa de pegar as imagens do mundo cultural pop, assim, e transformar elas e ressignificar elas dentro de um contexto literário filosófico, né? Como vocês já viram algumas imagens que eu já coloquei aí durante a explicação, e muitas vezes essas imagens têm direito autoral, né? Então, mas o Cris pega e ele consegue, e muitas vezes não acha a imagem na resolução certa também, mas parece que no seu trabalho isso não tem muita importância, né, Cris? Porque você pega aquilo lá, independente da resolução, você ressignifica aquilo, dá um outro contexto e reutiliza o material da mesma forma, né? Então, da mesma forma como a Carol sente algumas dificuldades particulares e vai atrás de adaptações de material físico e tal, você sente a mesma coisa no âmbito do material intelectual disponível na cultura, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, Rafa, eu trabalho meio que como
tem na arte do rap, do hip hop, que nós temos os samplers, né? Temos os samples, e onde no caso o DJ, ele vai pegar fragmentos das músicas e vai contar uma história, né? Ele produz ali, pega uma fala de um filme, pega um trecho de uma música. Então é mais ou menos nesse sentido que eu faço, só que com a questão estética, né? Com o visual. Então eu pego ali, por exemplo, uma figura conhecida, né? Tem uma imagem interessante que é a do pai da economia, o Adam Smith, que tem livros. Na verdade, ele é um moralista, né? Mas ele ficou muito famoso trabalhando na questão da economia, né? Com a obra A Riqueza das Nações. Então, vem um certo discurso que me soou meio estranho na época, que era um liberalismo à brasileira. Então, quer dizer, aí ali eu coloco no texto que não dá para você copiar um modelo estrangeiro, né, de economia e querer implantar ele numa outra contexto, num outro lugar, assim, né, de um outro modo de ser mesmo das pessoas. Então, esse modelo de liberal, no caso, ele vai sofrer algumas adaptações. Então, eu fui e coloquei ele, essa figura do Adam Smith, com aquele chapéu com frutas da Carmen Miranda. Sim. E aí ficou meio que um liberalismo à brasileira, coisa que eu trato no texto, né? Que não dá pra, que a coisa fica meio diferente, não dá para se trazer. Não tem como trazer, exatamente, porque é outra realidade, outro contexto. Sim, isso não pode ser transplantado, né, na íntegra. Então essa imagem é uma imagem bem legal que eu gostei de ter feito, que o cerne dela é esse, ela quer dizer isso. Mas é claro que, como toda arte, ela escapa ao artista, né? O que você produz uma obra de arte, você tem um sentido nela, mas a partir do momento que você a encerra, porque na verdade ela sempre está em aberto, né? Mas a interpretação que outro vai ter... que você expõe para o outro, né? Sim. Sempre vai ter outros olhares, justamente, outras interpretações. Então, não é bem a sua obra. Você é só um vetor para que a arte ocorra. Eu também penso parecido. Mas e a questão da escassez, Cris? Como é que você trabalha a escassez nesse contexto? A escassez de recursos? Bom, Rafa, eu fazendo em especial, como você bem disse, tem a questão dos direitos autorais, né, cara, e das imagens. Então eu procurei utilizar obras clássicas, né? Flertei ali com os grandes mestres, Leonardo da Vinci e Leonardo. Então eu fui buscar ali, né, porque nessas obras clássicas, para poder ressignificá-las dentro da minha arte e para não correr o risco de direito, né, cair na malha fina ali de alguém cobrar um direito e de ter que parar, né, com o processo criativo. Então eu procurei fazer isso, procurar obras que já estão no domínio público. E aí, mas tem algumas obras algum material que você utiliza que ainda está no direito autoral, mas aí você retrabalha aquilo de um outro sentido. Sim, porque, veja bem, a questão do direito autoral, né, em algumas situações, se você reproduzir a imagem, né, dentro do mesmo contexto onde ela foi posta, aí sim, né, porque você está usando ela na íntegra. Agora, quando ela está aberta à modificação, você reinsere ela no outro contexto, então já não é mais a mesma imagem, ela foi ressignificada, então já é uma outra coisa, né? Você, no caso, eu estaria usando um fragmento daquela imagem, não toda ela e não dentro do contexto onde ela foi inicialmente proposta, né, pelo seu autor. Mas aí como isso impacta na sua criatividade, né? Porque a gente... certamente as limitações que a gente encontra são também um estímulo para a gente buscar outras soluções de criatividade, né? Como é que você vê essa questão aí das limitações te conduzirem a um além que você nem estava imaginando no começo, quando começou a criar? Bom, Rafa, eu vou agora ter um artista que ele estava dizendo era um relato na questão da ditadura e tudo mais, né, naquele período obscuro da história do Brasil, onde ele disse que foi justamente quando a liberdade foi cerceada
é que o impulso artístico ganhou mais força, né? Foi o período mais criativo. Porque aí você está numa situação onde você tem que se reinventar, tem que se adaptar. Então, eu digo que talvez esse tensionamento seja mesmo o motor. A mola propulsora. Sim, que faz a arte acontecer. Então, no meu caso, eu esbarrei nessas questões, né? Como eu ia trabalhar com imagens e tal, e tive que pensar, né, para poder criar a partir disso que já estava dado de forma pública, né, no domínio público. Em alguns países são 100 anos, outros são um pouco mais, então vai variar. Então é uma coisa que a gente tem que considerar nesse sentido, né? Mas há quem não, quer dizer, como eu falei, a arte ela sempre traz a questão da liberdade no seu bojo. Então, existem certos movimentos que não ficam atrelados a essa coisa. Eles pegam ali, né, qualquer fonte de inspiração e pegam os elementos que estão lá, seja que não estão em domínio público, e os ressignificam e os utilizam. Então, o artista tem que ter também essa visão, né, é subversivo. Eu já estava discutindo a questão da pichação, se o piche é arte ou não, dessa expressão, né, na propriedade privada. Então, tá aí, fica também algo a se pensar, né? Se existiria um limite para dizer que uma coisa é arte ou não, e se dentro de um contexto limitado de ação, a arte é a que ganha o foco, né? A arte é que é o grande viés para trazer uma coisa nova. Acho que aí traz a questão também daquela coisa do modismo, né, do que todo mundo está buscando, e às vezes se você faz uma arte diferente daquilo que é o status quo, ela pode não ser considerada arte, ou pode ter menos valia, né, porque sem dúvida. não. E acho que até isso é uma das coisas que eu quero mostrar nos vídeos. A gente vai ter alguns vídeos, mas segue também a outra vídeo arte que eu vou estar fazendo com os processos de criação, porque às vezes não se imagina, né, como é que é um processo de pegou uma mesa e pintou, mas como é que era essa mesa, o que você tem que fazer? Você tem que tratar primeiro, você tem que limpar, você tem que lixar, você tem que deixar secar, você tem que passar o prego aonde que está soltando, né? Ela tem que estar em condição de receber aquela arte, alguma coisa que vai fazer. Justamente. E aí, no caso dessa mesa que eu estava trabalhando, eu só ia passar um óleo de linhaça ali, alguma coisa para deixar em madeira, mas não tinha condição porque ela estava toda manchada. Então aí você passa uma canja, então assim, é um processo que, como você falou, né, tem que ter tem que ter um fim, porque senão só fica num objeto a vida inteira, se deixar, né, porque sempre vai ter formas de transformar, a gente está sempre em mudança, enfim, mas que é importante às vezes as pessoas verem, né? Até porque hoje, infelizmente, se desvaloriza muito o processo artesanal e artístico. E tem N etapas, né? Tem a etapa da pesquisa, tem a etapa da criação, tem a etapa da reavaliação, se vai ser possível, de adaptação, de coisas que acontecem no caminho e aí você tem que dar 2 passos para trás. Então, assim, são N questões que envolve esse processo. Então, de fato, eu acho que assim que as pessoas também começarem a entender mais que é um processo todo de estudo, eu vejo mesmo assim a gente que tendo a necessidade de gravar agora, eu tinha muito pouco conhecimento sobre essa questão de gravação, captação, e eu vejo o trabalho que dá, o quanto precisa de equipamento. Então, só hoje eu entendo um pouco disso, né? Estou tendo essa oportunidade de entender. Mas, às vezes, uma pessoa que não entende da nossa arte, ela não sabe o quanto que exigiu de pesquisa. O tanto de valor envolvido, né? Exato. E assim, a questão não é agradar todo mundo, a gente não quer que, né? Mas, assim, quanto mais eu acho que tiver informação, entender tudo que envolveu aquilo, toda a pesquisa, toda as intervenções, todas as técnicas, todos os materiais utilizados, eu acho que mais valor é agregado, né?
Sem dúvida, eu também penso assim. Uma outra questão que, por exemplo, eu trabalho mais com o Cris também um pouco, mais a parte literária, de criação literária, né? E na criação literária é muito comum aquela coisa do branco, né? Você, às vezes passa semanas, meses inteiros sem conseguir produzir nada, assim, né? E daqui a pouco vem uma ideia na cabeça, você senta ali e escreve um monte de coisa, produz um monte de coisa. Então, essa é a experiência do branco ou do bloqueio, como algumas outras pessoas chamam, né? É uma experiência comum entre as pessoas que estão voltadas para exercer esse lado criativo, né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês passam por isso, de momentos de bloqueio e de branco, e como é que vocês lidam com isso no processo criativo? Você quer falar? Pode começar. Bom, deu branco aí não, né? Um pouquinho. Bom, realmente, Rafa, isso aí é uma coisa que eu acho que também é inerente ao artista, né? Como a Carol bem disse, a questão da inspiração, ela tem relações profundas. Não é só eu vou me inspirar agora, né, que a coisa vai acontecer. Então é meio que um processo, né, cabe mesmo uma certa, vamos dizer assim, uma certa humildade da parte do artista em compreender que ele é um vetor. Então, se ele não está receptivo àquela inspiração naquele momento, né, então, que é o dito branco, né, que é natural, né, a quem se dispõe a produzir alguma coisa, que ele não vá ficar produzindo o tempo todo. É claro que vai ter um intervalo de tempo, mas algo já está em germe, sem dúvida. É como se fosse um período de gestação. Eu vejo a questão do branco, né? É sinal que algo está por vir e que venha, né? Eu até tenho casos interessantes, não querendo, claro, aqui me comparar a essas figuras, que é a do Dostoiévski, né? Que ele tinha que escrever livros, né? Trabalhava com produção literária, então, só que ele também era viciado em jogo. Então ele escrevia um livro, recebia um adiantamento pelo livro, ele gastava todo o adiantamento e já estava escrevendo um outro livro para poder pegar mais um adiantamento. Então, quer dizer, isso são obras geniais, né? É considerado um gênio. E imagina se esse cara, será que ele não teve um branco também, né? Numa dada situação. Então, vai do temperamento de como que a pessoa lida com isso, né? Eu acho que eu tenho comigo que essa coisa do branco e do bloqueio seja uma gestação, né? Então, algo está por vir, né? E que numa dada hora você é pego pela inspiração, né? Você não cria a inspiração, não tira da cartola. É um estado que você se encontra e você é surpreendido por ela, né? Sim. Da surpresa. Como eu tenho trabalhado bastante, né, com processos de criação e elaborar essas nossas aulas e ajudar, né, a elaborar, e agora mais uma exposição mais para frente, eu refleti bastante nisso também, né, que às vezes a gente de repente está produzindo baita assim, e de repente você não consegue fazer nada, você nem tem vontade de pegar no pincel você não quer nem saber se você tem a cor certa, ou então você se depara com não vai dar para comprar material agora, então vou ter que esperar, ou então você está trabalhando num outro trabalho que está exigindo mais a tua atenção e aí a gente precisa continuar a fazer o outro trabalho e às vezes a gente está cansado, né? E às vezes a gente precisa descansar. Sim. Ou se alimentar melhor. Então tem N variáveis mesmo. Mas eu sinto também que além desse processo da criação, da inspiração, também às vezes aconteceu comigo agora há pouco, de uma necessidade de concluir também.
Então, ultimamente tem acontecido muito comigo isso, assim, então eu tenho que fazer projetos relacionados com as obras. Então, eu vou fazer quantas camisetas? 5. Então eu quero concluir elas, eu tenho material, não, falta o quê? Então eu vou concluir em quanto tempo? A gente vai colocar no vídeo arte que vai fazer algumas imagens do processo de criação, vídeos mesmo, de eu trabalhando, lixando, pintando, enfim. E aí precisa de tantos vídeos, então eu preciso acelerar o processo. Então, mesmo tendo esses momentos de menos ou mais inspiração, também tem a questão de que quando você tem uma necessidade com aquela obra, de expor ou de fazer um vídeo, você também se disciplina a trabalhar mais tempo e concluir de uma maneira, às vezes, concluir. Porque, no caso, eu tenho um quadro, uma tela em casa que eu não considero concluída, eu nunca sei falar, tipo, num pedaço de madeira, assim, tipo, reciclado, que eu peguei, e não está concluída. Mas eu não tenho pressa para concluir ela, mesmo levando para uma exposição, não tenho. Mas agora o que eu me proponho a começar e terminar, no caso, para mostrar um processo de criação do começo, meio ao fim, eu concluo. Então acho que também depende muito a relação que você tem com aquela obra e qual o objetivo, se você tem um objetivo com aquilo, para que é também. Então tem algumas variáveis que no continuidade do processo ela vai vindo como realmente as variáveis normais de você estruturar, de você se adequar, de você guardar dinheiro suficiente para aquilo, enfim, tempo suficiente para trabalhar com aquilo. Nem sempre na questão do bloqueio parte de você. Às vezes tem outras questões que exige uma maior atenção e você desvia essa energia para tratar daquela outra questão, e a obra permanece ali inacabada. Né? Sim. Ou então é o tempo da obra mesmo, como você disse, você está lá no processo das camisetas, né, que é o processo que vai acontecendo, enquanto isso aquela tela está lá em germe esperando só, né, quer dizer, ela está em você ainda não a expressou, mas ela está ali sendo trabalhada. Enquanto você executa o compromisso com as camisetas e tal, que exige uma urgência maior naquele instante, né? Sim, com aquilo que é mais necessário por alguns outros motivos. Exatamente. E tem a questão do acaso também, né? Porque às vezes uma obra está parada, você fica perguntando, mas eu já podia estar trabalhando nisso, mas naquele tempo que ela está parada, você vê alguma coisa assim e já te dá uma ideia diferente que talvez se você não tivesse parado observando sem prestar atenção na obra original, você talvez nem tivesse aquela ideia que acrescenta muito no resultado final, assim, né? Tem as coisas, acontece o bloqueio, acontece as ideias e tem um tanto de acaso que envolve, né, a fortuna, né, Cris, que envolve nesse processo também, né? Você falando agora, eu lembrei do Traumatsen, né, do admirar, do espantar-se com o mundo, que a gente fala na filosofia. Então, que também é uma arte. Né? Então, é o tipo de coisa que realmente, ainda mais o artista, que geralmente o artista é sensível. Né? O artista está ali, está sensível, o artista é aquele que olha e enxerga onde outros passaram sem ver nada ali. O artista tem esse potencial de ressignificar a realidade. Então, claro que um indivíduo que tem essa sensibilidade, numa dada hora, ele vai ser surpreendido por algo, né? Seja algo com um sentimento, né, que brote nele uma ideia, ou uma experiência estética mesmo, por assim dizer, né? Você tem contato com uma música ou um ruído, sabe? E essa coisa dentro do espectro criativo já é alguma coisa que deve ser trabalhada, né? Que vai ser ressignificada. Então, o indivíduo pode ouvir um som e transcrever esse som para uma imagem, né?
Isso eu acho que tudo tem a ver também com o contexto e o momento histórico que está vivendo, porque se as coisas vêm até você, por exemplo, uma inspiração de uma cor, de uma imagem, de um som, aquilo vem de acordo com o contexto social que está inserido. Sem dúvida. Então é um tipo de arte, é um tipo de cultura, dependendo do país que você está, dependendo da cidade que você está. Agora, se você já vai fazer uma pesquisa, se você se identifica, por exemplo, com o expressionismo, aí você vai fazer uma pesquisa empírica do expressionismo, aí se inspira ali, aí você já foi numa pesquisa focada, né? Agora, se não, tudo que influencia tem a ver fala muito também da época e do que as pessoas estão achando interessante naquela época, né? Então, é uma influência, mas não é uma influência sem fundamento. Ela tipo, tem do nada. Ela tem todo o seu lugar de origem, tem né? Exato. Tem uma somatória de adventos que resultam naquela obra, naquele pensamento. Naquela técnica, exato. Sim, justamente. Porque, claro que na técnica mais ainda, porque a técnica tem uma relação estreita com o meio onde ela está sendo aplicada, né? Até porque, se a gente for pegar uma arte rupestre, por exemplo, né? Os nossos ancestrais, nas cavernas, eles usavam aquele barro avermelhado. Sim, né? para deixar as marcas. Sim, que é o que estava ali à mão, né? Então, Sim. o artista sempre tem essa relação com o meio onde ele está inserido e usa desse meio para poder se expressar, né? Deixar a sua obra. Há quem diga que isso aí, eu acho que se for observar da história, a gente pode comprovar que sempre são os artistas. Tem um filósofo que fala que existe o espírito do tempo. Então, é o artista que incorpora o espírito do seu tempo. Então, os grandes feitos que nós temos na história, eles sempre vêm com viés artístico. É sempre através da arte que a humanidade dá o seu passo. Aí depois temos os intelectuais que vão explicar. Né? A coisa sempre, o artista sempre vai adiante, na frente, por assim dizer. É uma necessidade, né, de tá sentindo a mudança, tá percebendo. Sim. Então tem uma necessidade de depois racionalizar, né? Primeiro justamente, é um processo meio é necessário, sim, exato. Sim. Recentemente eu passei um negócio parecido com esse que a Carol estava descrevendo antes, que eu estou fazendo uma adaptação do quadrinho do romance O Processo do Franz Kafka, né? E aí eu tive que dar uma parada, até por causa desses projetos do final do ano agora, que vieram com Aldir Blanc e outras coisas mais. E essa semana agora, a adaptação que eu estou fazendo envolve trazer o romance do Kafka para um contexto de ficção científica, assim, com inteligência artificial, robôs e tal. Um elemento que eu estou introduzindo na história dele que não tem originalmente, né? E aí eu vinha saber, esse romance dele é de 1921, foi publicado em 21 do Kafka, né? E aí eu vinha saber que o termo robô foi publicado numa peça de teatro de 1921 também, né? Aí eu já pensei, esse já é um elemento interessante também de buscar lá nessa peça o elemento do robô tal qual ele está lá e introduzir na adaptação do Kafka também, né? Que são as coisas que se cruzam, mas que já está ali na pesquisa, só que a gente ainda não tem formado na cabeça ainda o suficiente para poder sacar, e daqui a pouco a coisa se encaixa, né? Nós já estamos caminhando para o final aqui, já temos 55 minutos de programa, mais ou menos, talvez com a edição fique um pouco diferente. E aí eu queria propor que a gente propusesse, para finalizar a conversa, cada um de nós, elementos práticos que a gente pode usar ou para fomentar a criatividade ou para resolver problemas que a gente enfrenta no meio do processo criativo, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí eu pensei nisso que a gente estava falando logo antes do bloqueio e tal, e aí eu queria propor para o pessoal
uma técnica simples assim e que funciona bem legal, assim, que é muitas vezes o bloqueio, principalmente, não só, mas principalmente quando é uma produção literária, o bloqueio ele vem por um travamento das ideias, assim, parece que meio que o cérebro trava em determinados paradigmas de ideias e não sai mais dali e fica meio sem saída, né? E aí quando acontece isso, uma coisa que eu descobri que ajuda é o elemento da aleatoriedade, né? Você trabalhar com elementos aleatórios que vão te despertar uma ideia diferente sobre aquilo ali, né? Então, às vezes, eu já peguei isso não pela minha própria experiência, também pela minha experiência, mas por ver que outros autores usam isso também, né? Às vezes tem gente que usa o baralho do tarô, né? Tá ali travado, tira o baralho do tarô, aquilo ali traz algumas ideias simbólicas que destrava as ideias e o fluxo acontece de novo, né? Tem até um músico bem famoso que é o Brian Eno, né? Da década de 70, mas que é vivo até hoje, é atuante ainda, que ele criou para ele um baralho dele próprio, assim, que ele criou várias frases sem sentido, assim, são frases aleatórias, meio sem sentido, sem muito, às vezes até contraditórias e paradoxais. E aí ele fez um deckzinho de cartas, que inclusive é até vendido por aí na internet também, com essas frases que ele criou, e quando ele tem um problema de travamento assim, ele vai lá e tira uma carta dessa que tem um paradoxo, tem uma ideia contraditória, e aquilo ali desfaz os nós na cabeça dele, ele consegue sair do problema, né? E a mesma coisa funciona, abrir um romance aleatoriamente, abrir a Bíblia, por exemplo, né? Pegar várias fontes de informação aleatória, na internet está cheio de coisa aleatória também. Então, introduzir numa coisa que está engessada, introduzir elementos de aleatoriedade pode criar uma nova dinâmica e ajudar no destravamento do bloqueio, né? Aí eu queria propor para vocês dois que vocês, dentro da experiência e do processo de cada um, que tipo de prática vocês têm para lidar não só com o bloqueio foi só um exemplo que eu criei, mas assim, para lidar com a criatividade de um modo geral no dia a dia. Sim, posso começar? Claro. Eu acho que tem várias técnicas assim, que eu costumo usar que funciona. Música, então às vezes colocar uma música de uma frequência para estudo ou em geral para estudo, que é uma mesma frequência assim, e aí eu consigo estar mais centrada, porque geralmente eu já sei mais ou menos por onde eu vou começar, então eu pego as ferramentas, coloco a música e eu consigo estar mais focada no que eu estou fazendo, sem me distrair tanto com o entorno. Outra coisa, em geral, começar a trabalhar quando eu tiver as coisas que eu acho mais importantes realizadas. Então, nem sempre é assim, mas no geral eu procuro fazer isso. Então, se os meus cachorros estão alimentados, se eu fiz a comida, se eu conseguir fazer o relatório dos atendimentos. Então eu procuro, porque daí eu vou estar mais tranquila, né, que os compromissos maiores foram feitos. E ao mesmo tempo, às vezes eu utilizo no meio desses compromissos, das coisas que a gente tem que fazer, eu vou fazer uma criação, porque daí me traz mais energia, é uma forma de também sair um pouco do racional e trazer um pouco mais de vida, de expressão, enfim. E outra forma, também, eu acho que essa coisa da introspecção, que o Rafa falou de rezar, de ler alguma coisa, eu acho que tanto um livro, uma literatura, de você pegar algumas coisas de literatura
que vão te dando links, assim, porque apesar de meu trabalho ser muito criativo, também eu gosto de fundamentar bastante, então se eu encontro algum fundamento, já me traz talvez uma validação daquilo que eu estou fazendo, né, enquanto prática, e também entrar em contato com, cada um fala de nome, Deus, ser superior, enfim, que me traz também uma questão de fé, de confiança, e que faz com que eu entenda que tudo tem seu tempo e que eu vou, como tudo na vida, eu vou realizar aquilo da melhor maneira, enfim. No sentido de um reencontro com algo essencial, assim, entendeu? Se a obra tem um certo sentido, Sim. talvez você resgate o sentido dessa obra para fazer numa outra prática, numa outra coisa, que não necessariamente de forma direta tem uma relação com a obra, como você bem colocou, que você vai fazer um trabalho, né? Executar um trabalho. Geralmente, quando a gente está exercendo uma atividade assim, né, que é no trabalho, tem alguns processos que são repetitivos. Sim. Né? Então, nesse tempo que você está fazendo um trabalho repetitivo, você não tem que ficar pensando que está, tem que dar um certo gap, né, um respiro, né, para a consciência e tal. Sim. E nessa que você refrigera as ideias, a inspiração pode partir dali. Né? Você está realizando uma outra atividade mecânica, por assim dizer, e nesse processo desse agir mecânico, dessa ação física, você pode ter tirar o sentido da sua obra dali. Né? Sim, do caos à organização, sim, né? Justamente. A gente precisa desse trânsito. Sim. Eu lembrei, você falando do caos da organização, lembrei agora do fundamento da arte, né? da questão grega, né? Que é Dioniso e Apolo, que o Dioniso como sendo a embriaguez e a força, né? Da juventude e tudo mais, e Apolo o ordenamento, a racionalidade. Então, na relação dos dois é que se dá o trágico, né, Rafa? Sim. E no taoísmo também, né, a relação entre a ordem e o caos, uma coisa alimenta a outra, né? Então nunca tem uma separação completa entre a ordem e o caos. E é justamente o que eles chamam de criativo que rege essa relação entre a ordem e o caos. E como o Rafa bem disse, tem a questão da aleatoriedade, né, Rafa, como você colocou. Tem uma imagem que como eu falei, que eu fui resgatar nos clássicos, né, para poder não ter que me preocupar muito com essa questão do direito autoral e tudo mais. Eu peguei o Homem Vitruviano, do Da Vinci, e acabei por... Tem um filme bem conhecido, é um clássico, que é O Silêncio dos Inocentes, tem uma continuação, o Dragão Vermelho, e descamba para outras questões, o Dr. Hannibal Lecter, né? E nesse Silêncio dos Inocentes, o cara que é o que persegue as mulheres lá, né, e as tira a pele e tudo mais, um negócio terrível, ele usa como sua marca uma espécie de uma mariposa, que é a chamada traça da morte. Então essa mariposa, ela é chamada traça da morte porque no alto da cabeça dela tem umas manchas que lembram uma caveira, um crânio humano. Aí eu resolvi usar essa figura, né, desse inseto, e na minha mesa, quando eu estava fazendo as colagens, né, como eu disse, o primeiro desenho que eu fiz, eu realmente recortei, né, fiz as colagens com algumas figuras de jornal e tal, para resgatar essa coisa do zine, das origens dele, né, que é esse tipo de arte. E eu simplesmente recortei essa figura da traça e coloquei na mesa e fui ver outra coisa. Quando eu voltei, a figura estava justamente sobre o Homem Vitruviano e parecia que completava a imagem. Então ficou como se fosse uma figura humana com as asas da traça e com o crânio bem na altura da cabeça. Não sei se vocês vão... Depois o Rafa vai poder mostrar. E então essa figura, vocês vão ver que é isso. E foi justamente uma coisa aleatória, né, que eu coloquei na minha mesa, por acaso, né, e que de repente eu observei e estava lá pronta a figura. Que eu usei na contracapa. Foi aleatório. Foi aleatório. Tá, aí para a gente finalizar então, que a gente já completou a primeira hora,
Eu vou pedir para vocês passarem como é que o pessoal pode entrar em contato com as coisas que vocês produzem, tipo redes sociais, ou até como pode adquirir uma camiseta da Carol ou um fanzine do Cris, por exemplo. Eu só vou resgatar agora aqui, Rafa, que agora eu lembrei que você disse da questão de burlar esse negócio do bloqueio, que eu vou dizer agora que da minha parte eu gosto de caminhar à noite. Então, andando, tem até um pensamento de Nietzsche, né, que ele diz que só os pensamentos que se tem durante uma caminhada é que tem algum valor. Então, para mim, né, uma caminhada sempre é interessante, dá uma refrigerada. É uma boa dica. Sim. Você pode dizer, Carol, como as pessoas podem ter contato com as suas coisas? Eu tenho uma página no Instagram, não tem muita coisa, mas é @caroltrierweiler. Trierweiler é Trierweiler. E a minha ideia mesmo, assim, é fazer produções com esses trabalhos, como essa oportunidade que a gente está tendo de fazer videoaula, de oficina, passar esses saberes, trocar esses saberes e trabalhar isso enquanto processo terapêutico mesmo. Então, eu acho que, a princípio, vender algumas coisas, mas a maioria das coisas que eu trabalho, eu reutilizo e tal, são histórias e eu acho que mais do que o trabalho só artístico em si, eu acho que tem toda uma leitura própria minha, que é da minha formação de terapeuta ocupacional, que me faz querer trabalhar com isso enquanto processo terapêutico. Então, também, se alguém tiver interesse de conhecer esse trabalho, né, só mandar uma mensagem no direct, a gente conversa e vai estar entendendo um pouquinho melhor. Bom, eu costumo sempre usa a rede mais popular, né, que é o Facebook, aí está lá Cristianos Flávios, mas também no Instagram, @Cristianos Flávios, também não tem muita coisa, né, mas é mais no Facebook mesmo. Até comento alguma coisa, faço uma postagem ou outra assim, que sempre buscando uma reflexão que pode ser encontrada no Zine, né. E aí, como é que encontra o seu Zine? Entrando em contato comigo. Direto com você. Sim, pode entrar, fala comigo no @Cristianos Flávios no Instagram ou me adicionando no Facebook, eu trocando uma ideia lá, que eu tô sempre por lá, a gente conversa. E tem alguns pontos por aí também, né? Cafés, tal, pela cidade que você pode encontrar também. O último foi o Monstro do Vale, não é? Monstro do Vale, justamente, é uma coletânea de aforismos, né? Casa Erva Doce, né? Sim, tem também. o fanzine, tem umas camisetas minhas lá também. Ó, que interessante. Acho que tem na maioria dos cafés de Santa Rita, o Zine, né, Cris? Beleza, então vamos partir para as considerações finais de cada um. Rafa, você quer falar do seu contato? Se alguém quiser entrar em contato com você? Eu não uso rede social. É o antissocial. Por enquanto. Mas qualquer coisa vocês entrem em contato com a gente fala com ele, né? Manda um e-mail, o e-mail é mais fácil, rscaputo@gmail.com. Isso, das partes de criação literária, de produção, ele que está fazendo a produção aqui, a edição do nosso vídeo. Isso, audiovisual, estou mexendo agora também. E então vamos partir para as considerações finais de cada um, então, por favor. Primeiras damas, né? O cavalheirismo clichê. A gente está aqui gravando, gente, desde não sei que horas, mas é tudo um processo aí de aprendizado. Estamos cansados, mas firmes e fortes, né? Eu acho que cumpriu legal o objetivo desde o primeiro vídeo aula. Foi bastante conteúdo, né? Tinha bastante coisa para digerir e foi muito legal, assim, convidar o Rafael e o Cris, porque eu acho que incrementou bem a discussão e está bastante na linha do que eu venho pensando, então a gente conseguiu abrir uns diálogos bacanas e umas contradições também interessantes. Então, estou muito contente, espero que vocês tenham aproveitado com a gente aí alguma coisa. Qualquer coisa que vocês tenham aproveitado já está excelente.
Bom, da minha parte, como sempre há muito a ser dito, né, e se deixar a gente fala muito, e com tão pouco tempo, mas foi um prazer estar aqui, participar, Carol, obrigado. Estar aqui com o Rafa, desde a gente sempre discute várias questões, e eu gosto de propor sempre, né, uma reflexão, por assim dizer. Então, eu vou aqui, né, dizer que a questão artística, ela é uma questão que não tem um parâmetro, né? O que nós podemos dizer é que existe a arte de bom gosto e a arte de mau gosto, claro que dependendo do contexto onde a coisa está acontecendo, mas dizer que alguma coisa, que uma dada expressão humana que tem uma certa linguagem e que leva a uma certa reflexão e interpretação do meio onde ela está sendo exposta, isso é arte, né? Eu estou dizendo da minha parte, né? Para mim isso aí já pode-se dizer que é arte. Então, em algum momento da nossa construção e da nossa vivência, das coisas que nós vamos procurando para melhorar o nosso cotidiano, isso aí é arte, né? São formas artísticas. É isso aí. Então a gente já vai encerrando. Eu queria dizer que essa é a segunda aula desse curso que a gente propôs. A primeira aula está no YouTube da Carol, acompanhando essa segunda aula. Na primeira a gente tratou sobre as questões filosóficas e sociais que envolvem a criação na vida humana, moderna e contemporânea. E nessa agora que a gente está encerrando, a gente tratou sobre questões mais práticas do dia a dia, do cotidiano, de quem se propõe a ser um veículo de criação e de expressão artística, né? É isso aí, abraço, tchau.